Senhora, descobri uma fraude na venda do seu terreno. A voz do tabelião fez o chão desaparecer sob meus pés. Eu a acolhi como filha, e ela vendeu meu único teto enquanto eu dormia. Meu nome é Carmen, tenho 71 anos. Esta é a história de como esperei minha nora chegar em casa com um par de algemas sobre a mesa de jantar para um acerto de contas definitivo. Eu estava com o telefone tremendo na mão quando desliguei a chamada do Dr. Samuel. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso martelando nos meus ouvidos. Sentei na cadeira da cozinha, aquela mesma cadeira onde tomei café com meu Osvaldo por 42 anos de casamento, e tentei processar o que tinha acabado de ouvir. Dona Carmen, a senhora precisa vir aqui no cartório urgente. Tem documentos sobre seu terreno que não batem com sua assinatura. A voz dele estava séria, preocupada, pesada. Dr. Samuel Ramos não era homem de drama. Se ele estava me ligando assim, na terça-feira de manhã, 9h15, algo estava podre, muito podre. Olhei pela janela da cozinha e vi o varal com minhas roupas secando ao sol. 3 camisetas, 2 calças de moletom, um lençol remendado. A vida simples de uma viúva de 71 anos que costurou a vida inteira para criar filho e agora vivia de uma aposentadoria de R$ 1.400 por mês. O terreno. Aquele maldito terreno no centro da cidade que o Osvaldo deixou para mim quando morreu. 300 metros quadrados de esquina, bem localizado, valendo uma fortuna. Era meu único patrimônio, minha única segurança, a única coisa que me separava da miséria completa. E alguém estava mexendo nele sem minha permissão. Vesti a primeira roupa que encontrei no guarda-roupa, uma calça jeans desbotada e uma blusa de algodão bege. Passei um pente no cabelo grisalho e saí. Nem tranquei a porta direito. Minha cabeça estava nas nuvens, ou melhor, estava num lugar escuro e assustador onde você imagina o pior, mas torce para estar errada. Caminhei as 6 quadras até o cartório com as pernas bambas. O sol de outubro queimava minha nuca. Minas Gerais no calor é de matar. Passei pela padaria do seu Antônio, pela farmácia onde compro meus remédios para a pressão, pela praça onde as crianças brincavam. Tudo parecendo normal, a vida seguindo seu curso, enquanto dentro de mim um furacão se formava. Quando entrei no cartório, a secretária me reconheceu na hora. Dona Carmen, o Dr. Samuel está esperando a senhora. Ela me levou até a sala dele, uma sala pequena com cheiro de papel velho e café requentado. Dr. Samuel se levantou quando me viu. Ele tinha uns 60 e poucos anos, cabelos brancos, óculos de grau grosso, gravata frouxa no pescoço. Conhecia esse homem desde que me casei. Foi ele quem registrou a escritura da minha primeira casa. Foi ele quem fez o inventário quando o Osvaldo morreu. Ele era mais que tabelião, era amigo. E o que vi no rosto dele naquele momento me apavorou. Era pena, era raiva, era indignação. Senta aqui, Carmen. Ele puxou uma cadeira para mim. Sentei devagar, segurando a bolsa no colo como se fosse um escudo. Dr. Samuel abriu uma pasta marrom cheia de documentos. Tirou vários papéis de dentro e colocou na minha frente. Olha isso aqui. Chegou ontem para registro. Uma procuração em teu nome, autorizando a transferência do terreno da Rua 7 de Setembro para o nome de Júlia Cristina Mendes Ferreira. Tua nora. Eu pisquei. Li o nome de novo. Júlia. Minha nora. A mulher do meu filho Marcelo. Aquela que eu ajudei quando estava desempregada. Aquela que dormiu no quarto de hóspedes da minha casa por 3 meses quando o apartamento deles estava em reforma. Aquela que eu tratava como filha. Mas eu não assinei isso, falei, a voz saindo fina e estranha. Eu sei que você não assinou, respondeu o Dr. Samuel. Ele pegou outro documento de uma gaveta. Essa aqui é a escritura do terreno. Essa é tua assinatura de verdade, de quando registramos após a morte do Osvaldo. Agora compara com essa aqui da procuração. Ele colocou os 2 papéis lado a lado. Eu não precisava ser perita para ver. As assinaturas eram completamente diferentes. A minha tinha uma letra tremida, inclinada para a esquerda, com o C de Carmen bem característico. A falsa era firme demais, reta, feita com caneta diferente. Isso é falsificação, eu disse, e minha voz saiu com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Isso é falsificação de documento.
Dr. Samuel acenou com a cabeça. É exatamente isso. E tem mais. Olha a justificativa da procuração. Ele apontou para um trecho datilografado. Eu li em voz alta, cada palavra queimando minha garganta. A outorgante, Carmen Ferreira dos Santos, encontra-se impossibilitada de comparecer pessoalmente ao cartório devido a problemas graves de saúde e internação hospitalar prolongada, motivo pelo qual outorga plenos poderes à sua nora, Júlia Cristina Mendes Ferreira, para administrar e realizar quaisquer transações relacionadas ao imóvel situado na Rua 7 de Setembro. Eu estava internada? Eu estava doente? Olhei para o tabelião com os olhos arregalados. Samuel, eu tô aqui na tua frente. Andei 6 quadras debaixo de sol quente. Eu nunca estive mais saudável na minha vida. Eu sei, Carmen. Por isso te chamei. Porque quando vi esse documento, eu estranhei na hora. Você costurou o vestido de noiva da minha filha há 2 anos. Você entregou pessoalmente na minha casa. Eu conheço tua letra. Conheço tua saúde. E quando olhei essa procuração, soou o alarme na minha cabeça. Ele se recostou na cadeira e cruzou os braços. Tem mais. A Júlia já tem comprador acertado. Um empresário de Belo Horizonte que quer construir uma farmácia naquele ponto. O valor acertado é de R$280 mil, e pela procuração falsa, ela seria a única a receber esse dinheiro. Você ficaria sem nada, sem terreno, sem dinheiro, sem nada. R$280 mil. A cifra ecoou na minha cabeça. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Era o suor de 40 anos de costura. Era a herança do meu marido morto. Era meu futuro, minha segurança, minha dignidade. E a Júlia tinha tentado roubar tudo isso com uma canetada falsa. Senti uma onda de calor subir do meu estômago para o peito, para o rosto, para as orelhas. Raiva. Não era tristeza ainda, era raiva pura e primitiva. Onde ela está agora? Perguntei. Deve estar esperando eu ligar avisando que o processo foi concluído. Ela ligou ontem de tarde perguntando se já tinha saído o registro. Eu disse que faltava um documento e que ia te contactar. Foi aí que percebi que ela ficou nervosa. Ela tentou me convencer a acelerar o processo. Ofereceu até uma taxa extra se eu agilizasse. Ficou bem claro que ela está com pressa. Pressa. Claro que estava. Quanto mais tempo demorasse, maior a chance de eu descobrir. Olhei para aqueles papéis espalhados na mesa e senti meu mundo desabar. Mas não chorei. Não ali. Não na frente do Samuel. Não ia dar esse gostinho para o universo. Respirei fundo, contei até 10 e perguntei com a voz mais calma que consegui juntar. O que eu faço agora, doutor? Me orienta. Ele tirou os óculos e limpou as lentes com um paninho. Primeira coisa, essa procuração não vai ser registrada. Eu vou retê-la aqui e fazer um relatório de suspeita de falsificação. Segunda coisa, você precisa ir na polícia e registrar um boletim de ocorrência. Terceira coisa, você precisa conversar com um advogado para bloquear qualquer movimentação desse terreno. E quarta coisa, Carmen. Ele fez uma pausa longa. Você precisa confrontar sua nora e seu filho. Meu filho, Marcelo. Meu único filho. O menino que eu pari com 33 anos depois de 7 anos tentando engravidar. O menino que eu amamentei. Que eu neguei sono para embalar quando tinha cólica. Que eu vesti, calcei, alimentei, eduquei. Eu tinha certeza absoluta de que ele sabia. Uma mulher não forja um documento desses sem o marido saber. Não quando se trata de um bem de família. Marcelo estava envolvido. E isso doeu mais que a traição da Júlia. Porque dela eu não esperava nada. Mas dele eu esperava lealdade. Esperava gratidão. Esperava amor. Eu vou resolver isso, Samuel. Falei, me levantando. Mas preciso de cópias de tudo, de todos esses documentos, da procuração falsa, da escritura original, de tudo. Ele acenou e foi até a impressora. Voltou com um envelope grosso cheio de papéis. Tá tudo aqui. E Carmen, toma cuidado. Gente que falsifica documento é capaz de qualquer coisa. Se sentir ameaçada, vai direto na polícia. Eu peguei o envelope, abracei o velho tabelião e saí dali com uma certeza cristalina na cabeça. Júlia Cristina Mendes Ferreira ia pagar caro por ter mexido com a viúva errada. Voltei para casa pelo mesmo caminho, mas agora cada passo era diferente. Não era mais medo,
Não era mais choque. Era estratégia. Era frieza. Era cálculo. Passei pela praça e vi as crianças brincando no balanço. Pensei em como eu brincava com o Marcelo quando ele tinha 5 anos. Pensei em quantas vezes eu fiz marmita para ele levar para a escola porque não tinha dinheiro para comprar lanche. Pensei em quantas noites eu costurei até 3 da manhã para pagar o curso técnico dele. E ele tinha me traído assim. Deixou a mulher dele roubar minha herança. Meu sangue ferveu. Quando cheguei em casa, sentei na mesa da cozinha e abri o envelope. Examinei cada papel com cuidado. A procuração falsa era sofisticada. Tinha carimbo, tinha assinatura de 2 testemunhas falsas, tinha até o brasão do cartório impresso no cabeçalho. Júlia tinha feito o dever de casa. Ela provavelmente contratou alguém para fazer essa falsificação. Alguém bom, alguém caro. O que significava que ela estava disposta a investir dinheiro para roubar meu terreno. Isso não era impulso. Era premeditação. Era planejamento. Era maldade pura. Peguei meu celular velho, aquele com tela trincada que o Marcelo sempre zombava dizendo que eu devia trocar, e pensei em ligar para ele. Pensei em gritar. Pensei em chorar, mas não fiz nada disso. Guardei o telefone. Não ia dar a eles a satisfação de me ver desesperada. Não ia avisar que eu sabia. Ia deixar eles acharem que estava tudo correndo conforme o plano. Ia fazer eles se sentirem seguros. E quando estivessem completamente desprevenidos, eu atacaria. Como uma cobra. Silenciosa. Mortal. Certeira. Passei o resto da tarde na cozinha, tomando um café atrás do outro, planejando cada movimento. Liguei para minha vizinha, a delegada Fernanda, que morava 3 casas abaixo. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Carmen. Tudo bem? Eu respirei fundo. Fernanda, preciso falar com você. É urgente. Pode dar um pulo aqui em casa? Ela percebeu o tom da minha voz. Chego aí em 5 minutos. E desligou. Fernanda tinha uns 40 anos, delegada da Polícia Civil, mulher firme e justa. Conhecia minha história. Conhecia meu filho. Conhecia a Júlia. Quando contei para ela o que tinha descoberto, vi a fúria cruzar o rosto dela. Isso é crime grave, Carmen. Falsificação de documento público, estelionato. Essa mulher pode pegar de 2 a 6 anos de cadeia. Eu sei, mas eu não quero ir na polícia ainda. Falei. Fernanda franziu a testa. Por quê? Quanto mais rápido você registrar a ocorrência, melhor. Eu balancei a cabeça devagar, porque eu quero fazer do meu jeito primeiro. Quero olhar na cara dela e do meu filho. Quero que eles saibam que eu descobri. Quero ver o desespero nos olhos deles. Depois eu vou na polícia, mas primeiro eu quero minha vingança pessoal. Fernanda me olhou em silêncio por um longo momento. Então ela sorriu. Um sorriso fino, perigoso, cúmplice. Tá bom. Mas me deixa te ajudar, vou te emprestar uma coisa. Ela saiu e voltou 10 minutos depois com um par de algemas. É só para o efeito psicológico. Bota isso na mesa quando for conversar com eles. Vai quebrar o moral na hora. Peguei as algemas, frias e pesadas, na minha mão. Sorri pela primeira vez desde que tinha entrado no cartório. Obrigada, Fernanda. Você é uma amiga de verdade. Ela me abraçou apertado. Qualquer coisa, eu tô aqui. E quando você quiser fazer o boletim, me avisa. Eu mesma registro e acompanho o caso. Quando ela saiu, fiquei ali sentada, olhando para as algemas brilhando sob a luz da cozinha. Júlia tinha escolhido a pessoa errada para roubar. Ela não sabia com quem estava mexendo. Eu tinha costurado para metade da cidade. Conhecia gente, tinha aliados e, principalmente, tinha dignidade. E ninguém, absolutamente ninguém, ia me tirar isso. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, olhando para o teto, pensando. Pensei em ligar para meu irmão Josué, que morava em Goiás, mas decidi esperar. Ainda não. Primeiro eu precisava ter certeza de tudo. Primeiro, eu precisava confirmar que o Marcelo estava envolvido. Porque por mais que meu coração já soubesse a verdade, minha cabeça ainda queria acreditar que meu filho era inocente. Queria acreditar que ele tinha sido enganado pela mulher. Queria acreditar que ainda havia um pingo de decência nele. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que estava me enganando. Mãe sempre sabe. Na manhã seguinte, quarta-feira, o telefone tocou. Era a Júlia. Oi, sogra, tudo bem?
Faz tempo que não dou notícia, né? Desculpa, trabalho tá corrido demais. A voz dela soava alegre, despreocupada, falsa. Eu forcei um sorriso mesmo ela não podendo me ver. Oi, minha filha. Tudo bem, sim. E você, como anda? Ela soltou uma risadinha. Ah, correndo atrás de uns negócios. Sabe como é? Mercado imobiliário tá aquecido. Mas olha, eu e o Marcelo estávamos pensando em dar uma passada aí esse final de semana. A gente pode levar um almoço? Meu coração acelerou. Eles viriam aqui. Perfeito. Claro, minha filha. Podem vir sim. Aliás, eu também estava querendo conversar com vocês sobre umas coisas. Uns papéis aqui que apareceram e eu não estou entendendo direito. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Brevíssimo. Mas eu percebi. Papéis? Que papéis, sogra? A voz dela tinha mudado, ficado um tom mais aguda, nervosa. Ah, uns documentos do terreno do seu Osvaldo. Coisa de cartório. Mas a gente conversa melhor pessoalmente, né? Eu estava testando, provocando, querendo ver a reação. Ah, sim, sim. Então tá bom. A gente passa aí sábado. Pode ser? Eu sorri. Pode sim. Estarei esperando. Desliguei o telefone e olhei para o calendário na parede. Hoje era quarta. Faltavam 3 dias. 3 dias para eu me preparar. 3 dias para eu montar minha armadilha. 3 dias para eu transformar aquela sala em um tribunal. E no final, Júlia Cristina Mendes Ferreira ia descobrir que roubar de uma costureira de 71 anos foi o maior erro da vida dela. Peguei o envelope marrom com os documentos, guardei num lugar seguro e comecei a traçar meu plano. Cada detalhe, cada palavra, cada movimento. Não haveria improviso. Seria uma execução perfeita. E enquanto eu organizava os papéis sobre a mesa da cozinha, senti algo dentro de mim se acender. Não era só raiva. Era poder. Era controle. Era justiça. Júlia achava que eu era uma velha boba, fácil de enganar, invisível. Mas ela ia aprender, do jeito mais doloroso possível, que subestimar uma mulher que criou filho sozinha, que costurou até os dedos sangrarem, que enterrou o marido e continuou de pé, foi o erro mais caro que ela poderia cometer. E eu ia cobrar cada centavo dessa lição. Antes de eu contar o que aconteceu naquela sala, quando a polícia levou a Júlia, me diz uma coisa. Se você descobrisse que seu próprio filho sabia que a esposa dele estava te roubando e ficou calado, você conseguiria perdoar? Deixa sua resposta nos comentários. Agora vou contar o que eu fiz com o Marcelo depois que aquela porta se fechou. Sábado chegou como um veredicto. Acordei às 6 da manhã com o estômago embrulhado e o coração batendo descompassado. Tinha dormido mal a noite inteira, sonhando com o Osvaldo. No sonho, ele estava sentado na cadeira da sala, aquela poltrona velha que eu nunca tive coragem de jogar fora, e me olhava com aquele jeito dele, sério, mas carinhoso. Carmen, você sempre foi mais forte do que imagina. Faz o que tem que ser feito. Acordei com essa frase ecoando na cabeça. Levantei, lavei o rosto com água fria e fui para a cozinha preparar um café. O cheiro do café coado me acalmou um pouco. Sentei sozinha na mesinha, olhando pela janela o dia clareando, e bebi devagar. Pensei em quantas vezes eu tinha sentado ali com o Marcelo quando ele era criança, fazendo o café da manhã antes dele ir para a escola. Pensei em como eu passava manteiga no pão e cortava em quadradinhos porque ele gostava assim. Pensei em como ele me abraçava e dizia, "Te amo, mãe", antes de sair correndo para pegar o ônibus. Quando foi que aquele menino virou um homem capaz de me trair? Quando foi que o amor dele por mim virou indiferença? Senti um nó na garganta, mas não deixei as lágrimas saírem. Não hoje. Hoje eu precisava estar forte. Hoje era dia de guerra. Às 9 da manhã, arrumei a sala. Tirei o pó dos móveis, ajeitei as almofadas do sofá, coloquei flores no vaso. Tudo precisava estar impecável. Não porque eu quisesse receber bem a Júlia, mas porque eu queria que quando tudo desabasse sobre a cabeça dela, fosse num cenário perfeito. Como numa peça de teatro. Às 10h30, coloquei a pasta com os documentos em cima da mesinha de centro da sala. Logo ao lado, as algemas que a delegada Fernanda tinha me emprestado. Olhei para aquela cena montada e senti uma satisfação estranha. Estava pronto. A armadilha estava armada. Júlia e Marcelo chegaram às 11h15.
Ouvi o carro estacionar na frente de casa. Olhei pela janela e vi os dois descendo. Júlia estava com um vestido florido, cabelo preso num rabo de cavalo, óculos escuros. Marcelo estava de bermuda e camiseta, barba por fazer, olheiras fundas. Ele parecia cansado, culpado. Bom, deveria estar mesmo. Abri a porta antes deles tocarem a campainha. Oi, mãe. Marcelo tentou me abraçar. Eu me desviei suavemente. Oi, filho. Entra. Júlia veio logo atrás com aquele sorriso falso estampado no rosto. Oi, sogra. Trouxe umas flores para a senhora. Ela estendeu um buquê meia-boca, comprado provavelmente no supermercado. Peguei sem dizer nada. Flores. Que ironia. Dar flores para alguém que você está tentando roubar. Senta aí na sala, falei, indicando o sofá. Eles sentaram juntos, lado a lado, e eu fiquei de pé, na frente deles. A posição já era proposital. Eu estava no controle. Quer que eu faça um café, mãe? Marcelo perguntou. Não precisa. Isso aqui não vai demorar muito. Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Vi os dois trocarem um olhar rápido, nervoso. Júlia cruzou as pernas e mexeu na bolsa, pegando o celular. Então, sogra, a senhora disse que queria conversar sobre uns papéis? Da herança do seu Osvaldo? Ela estava tentando soar casual, mas eu via a tensão no maxilar dela, as mãos inquietas. Eu não respondi imediatamente. Fui até a cozinha, peguei uma jarra de suco de limão que tinha feito mais cedo, voltei com 3 copos, coloquei tudo na mesa. Servi para eles. Eles beberam em silêncio. O clima estava pesado. Júlia pigarreou. A senhora tá bem, sogra? Parece meio estranha. Eu sorri, mas era um sorriso sem calor. Um sorriso de quem sabe de algo que os outros não sabem. Eu tô ótima, Júlia. Aliás, nunca estive melhor, principalmente depois de quarta-feira. Ela piscou. Quarta-feira? O que aconteceu quarta? Eu me sentei na poltrona em frente a eles e cruzei as mãos no colo. Quarta-feira, eu recebi uma ligação. Do Dr. Samuel, o tabelião, amigo da família há mais de 30 anos. O rosto da Júlia empalideceu. Foi sutil, mas eu vi. Marcelo continuava parado, olhando para o chão. E sabe o que o Dr. Samuel me disse, Júlia? Minha voz estava calma, perigosamente calma. Ela balançou a cabeça devagar. Não conseguia falar. Ele me disse que chegou no cartório uma procuração muito estranha. Uma procuração onde eu, supostamente, dava plenos poderes para você administrar e vender meu terreno. Aquele terreno na rua 7 de setembro, o único bem que me restou do meu marido morto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia abriu a boca, mas não saiu som. Marcelo finalmente levantou a cabeça e me encarou. Havia culpa estampada naquele rosto. Culpa pura. Mas sabe o que é mais interessante, Júlia? Eu continuei, sem desviar os olhos dela. É que eu nunca assinei essa procuração. Nunca estive doente. Nunca estive internada. Nunca te dei permissão para nada. Levantei, peguei a pasta em cima da mesa, abri e tirei os documentos. Joguei tudo no colo dela. Isso aqui é falsificação de documento público, minha querida. Você falsificou minha assinatura, inventou uma doença, forjou um documento oficial e tentou vender meu terreno por R$280 mil. Dinheiro que ia direto para sua conta, me deixando sem nada. Júlia começou a tremer. As mãos dela seguravam os papéis, mas tremiam tanto que mal conseguia ler. Sogra, eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Levantei a mão, interrompendo. Cala a boca. Você vai ficar aí sentada e vai me ouvir com muita atenção, porque o que eu vou te falar agora vai mudar sua vida para sempre. Foi quando eu peguei as algemas e coloquei bem no centro da mesinha, entre nós. O barulho do metal batendo na madeira ecoou pela sala. Júlia arregalou os olhos. Marcelo ficou branco. Essas algemas a delegada Fernanda me emprestou. Ela mora 3 casas abaixo, como vocês sabem. E ela está esperando o meu telefonema. Peguei meu celular e balancei na frente deles. Uma ligação. É só isso que me separa de te entregar para a polícia, Júlia. Uma ligação e você vai ser presa por falsificação, estelionato e tentativa de apropriação indébita. A voz dela saiu num fio. Sogra, por favor, eu estava desesperada. A gente está cheio de dívidas. O Marcelo perdeu uns contratos. Eu só pensei que...
Eu a interrompi de novo, agora gritando. Você só pensou em você. Você só pensou em pegar o que não é seu. Em roubar de uma velha que te acolheu, que te tratou como filha, que te ajudou quando você não tinha nada. Marcelo finalmente falou, a voz saindo chorosa. Mãe, eu juro que eu tentei impedir. Eu disse para a Júlia que era errado, mas ela disse que a gente ia te devolver o dinheiro, que era só um empréstimo. Olhei para meu filho e senti meu coração partir. Empréstimo? Empréstimo? Filho, você sabe o que isso é? Isso é roubo. Roubo com falsificação de documento. E você sabia e não fez nada. Você é cúmplice. Ele começou a chorar. Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu estava desesperado. A gente deve muito dinheiro. Eu não sabia o que fazer. Vocês devem quanto? Perguntei friamente. Marcelo olhou para a Júlia. Ela estava chorando também agora, com a maquiagem escorrendo pelo rosto. 200 mil reais, ele murmurou. 200 mil reais em quê? Ele baixou a cabeça. Cartão de crédito, empréstimos. A gente tentou investir num negócio de revenda de carros e deu errado. Perdemos tudo. Os juros estão comendo a gente vivo. Eu ri, mas era uma risada amarga, sem humor. Então vocês acharam que roubar 300 mil reais da mãe dele, da sogra dela, era a solução? Deixar uma velha de 71 anos na miséria para pagar as suas dívidas de decisões imbecis? Júlia se levantou de repente, desesperada. Sogra, eu vou devolver tudo, eu prometo. A gente consegue parcelar, a gente devolve tudo com juros. Só não me entrega para a polícia, pelo amor de Deus. Eu posso perder meu registro profissional, posso ir presa. Eu também me levantei, encarando ela de frente. Você devia ter pensado nisso antes de falsificar minha assinatura, antes de inventar que eu estava doente, antes de tentar vender o que não era seu. Peguei o telefone. Fernanda, pode vir. Tá na hora. Júlia soltou um grito. Não, por favor, sogra, me dá uma chance. Eu tenho uma filha, pensa na minha filha. Essa foi a gota d'água. Você tem uma filha e eu não tinha um filho? Você não pensou na tua filha quando estava cometendo esse crime. Você só pensou no dinheiro. Júlia caiu de joelhos, literalmente de joelhos, segurando na barra da minha calça. Eu imploro, me perdoa. Eu nunca mais faço isso. Eu sumo da sua vida, mas não me entrega. Olhei para aquela mulher rastejando no chão da minha sala e senti nojo puro. Puxei minha perna para trás. Levanta daí, você não tem dignidade nenhuma mesmo. A campainha tocou. Era a delegada Fernanda com 2 policiais. Abri a porta. Boa tarde, Carmen. Trouxe reforço. Ela entrou com a postura firme de quem estava no controle. Olhou para a Júlia no chão, para Marcelo chorando no sofá, para os documentos espalhados. Então é essa a situação. Não era pergunta. Era constatação. É, respondi. Tá tudo documentado. Procuração falsa, tentativa de venda fraudulenta, tudo. Fernanda pegou os papéis, examinou rapidamente e olhou para Júlia. Júlia Cristina Mendes Ferreira, você vai ter que vir com a gente para prestar depoimento. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra você. Júlia tentou argumentar, tentou se explicar, mas os policiais já estavam colocando ela de pé, conduzindo para fora. Marcelo se levantou também, tentando segui-la, mas eu bloqueei o caminho dele. Você fica. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Mãe, você fica e me escuta. Senta aí. Ele sentou, derrotado. Quando a porta se fechou e ficamos só nós dois, o silêncio era pesado como chumbo. Olhei para aquele homem de 38 anos, barbudo, com olheiras, curvado de vergonha, e mal reconheci o menino que eu tinha criado. Marcelo, eu passei 40 anos da minha vida costurando. 40 anos sentada naquela máquina velha, costurando vestido de noiva, terno, roupa de bebê, consertando calcas. Eu estraguei minha coluna. Meus dedos ficaram calejados. Minha vista piorou de tanto forçar em tecido escuro. Tudo isso para criar você, para te dar educação, para você não passar fome. Eu casei com teu pai aos 29 anos. Demorei 4 anos para engravidar de você. Quando você nasceu, eu achei que minha vida tinha ganhado sentido. E eu me sacrifiquei, filho. Eu abri mão de muita coisa para você ter o melhor. Minha voz começou a tremer.
mas eu continuei. E agora, você me paga assim? Deixando tua mulher roubar minha herança? Ficando calado enquanto ela falsifica documentos? Sendo cúmplice de um crime contra tua própria mãe? Ele soluçava. Mãe, eu estava desesperado. A gente ia perder tudo. Eu não sabia o que fazer. A Júlia disse que era a única saída. Eu balancei a cabeça. Não existe desespero que justifique roubar da própria mãe, Marcelo. Não existe dívida que justifique trair quem te criou. Você me decepcionou de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Ele levantou e tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. Não encosta em mim. Ele parou, as mãos no ar, implorando. Mãe, por favor, não faz isso. Eu preciso de você. A gente pode consertar isso. Apontei para a porta. Pega suas coisas e sai da minha casa, agora. Ele ficou parado, em choque. O quê? Você me ouviu. Pega suas coisas e sai. Eu não quero você aqui. Não quero ver tua cara. Não quero ouvir tua voz. Você perdeu o direito de me chamar de mãe no momento em que ficou calado sobre esse roubo. Marcelo ficou ali, parado no meio da sala, chorando que nem criança. Mãe, por favor, não me expulsa. Eu não tenho para onde ir. Você tem 38 anos, tem braços e pernas, se vira. Assim como eu me virei quando teu pai morreu e me deixou sozinha com uma aposentadoria de miséria. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas eu já estava abrindo a porta. Sai, Marcelo, antes que eu mude de ideia e te entregue para a polícia também como cúmplice. Ele saiu daquela casa cabisbaixo, derrotado, destruído. Eu fechei a porta atrás dele e encostei as costas na madeira. E foi só então, sozinha na minha sala, cercada pelo silêncio pesado da casa vazia, que eu desabei. Escorreguei pela porta até sentar no chão e chorei. Chorei alto, chorei com soluços que rasgavam meu peito, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela traição, chorei pela decepção, chorei pelo filho que eu perdi, porque mesmo que o Marcelo estivesse vivo, o menino que eu criei tinha morrido, e no lugar dele tinha sobrado um homem fraco, covarde, cúmplice de um crime contra a própria mãe. Nos dias que se seguiram, a casa ficou mais vazia do que nunca. Eu acordava de manhã e por um segundo esquecia de tudo. Esquecia da traição, do documento falso, da Júlia sendo levada pela polícia. Por um segundo, eu era só uma velhinha acordando para mais um dia comum. Mas aí a realidade voltava como um soco no estômago. E o dia se tornava pesado. Eu tentava me ocupar. Costurava alguns trabalhos que ainda pegava eventualmente. Regava as plantas, assistia televisão. Mas tudo parecia sem cor, sem sabor, sem sentido. O processo criminal contra a Júlia estava correndo. A delegada Fernanda me mantinha informada. Júlia tinha confessado tudo na delegacia. Desesperada, tentando minimizar a situação. Disse que estava endividada, que viu uma oportunidade, que nunca teve intenção de me prejudicar realmente. Mentira. Claro que era mentira. Se o Dr. Samuel não tivesse me avisado, eu ficaria sem nada, sem terreno, sem dinheiro, sem futuro. A defesa dela tentou alegar que era um erro administrativo, que as assinaturas eram parecidas, que foi um mal-entendido. Mas os peritos foram categóricos. Falsificação grosseira. Assinaturas completamente diferentes. Crime configurado. Eu fui testemunhar. Sentei no banco das testemunhas e olhei para a Júlia do outro lado do tribunal. Ela estava magra, pálida, com olheiras profundas. Evitava meu olhar. Quando o promotor me perguntou se eu tinha dado permissão para a transferência do terreno, eu respondi firme e claro: jamais. Eu nunca autorizei nada. Essa mulher tentou me roubar. A sentença saiu meses depois. Júlia foi condenada a 3 anos de prisão por falsificação de documento público e tentativa de estelionato. Perdeu o registro profissional na corretora. Perdeu tudo. Marcelo me procurou várias vezes, ligações que eu não atendia, mensagens que eu não respondia. Até que um dia ele apareceu na porta de casa. Eu atendi pelo portão, sem deixar ele entrar. Mãe, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, respondi. Mãe, por favor, eu quero consertar isso. Eu quero te pedir perdão. Olhei para ele e não senti nada. Nem raiva, nem tristeza. Nada. Marcelo, você não entende. Não é sobre perdão, é sobre confiança. E você quebrou isso de um jeito que não tem conserto.
Você permitiu que tua mulher roubasse de mim. Você foi cúmplice. E agora você quer perdão porque as coisas deram errado para você. Mas se tivessem dado certo, se o Dr. Samuel não tivesse me avisado, você estaria rindo de mim enquanto eu ficava na miséria. Ele tentou negar, mas as palavras não saíram, porque ele sabia que era verdade. Vai embora, Marcelo, e não volta mais. Mãe, vai embora. Ele ficou ali mais alguns segundos, depois virou as costas e foi embora. E dessa vez, eu não chorei. Só fechei o portão, voltei para dentro de casa e continuei minha vida. As semanas passaram. Eu comecei a me sentir mais leve, estranhamente livre. Passei a vida inteira me sacrificando. Pelo marido, pelo filho, pela família. E no final, fui traída. Mas agora, pela primeira vez em décadas, eu estava sozinha. E percebi que estar sozinha não era tão ruim assim. Eu tinha minha casa, tinha minha aposentadoria, tinha meu terreno ainda intocado, seguro no meu nome. Comecei a sair mais. Fui ao cinema sozinha. Caminhei na praça toda a tarde. Voltei a bordar, um hobby antigo que tinha abandonado. Foi numa dessas caminhadas que encontrei a Dona Lourdes, uma antiga cliente. Ela tinha uns 75 anos, alegre, viúva também. A gente começou a conversar e acabamos tomando um café juntas. Ela me contou que tinha perdido o marido 5 anos atrás e que no começo foi horrível, mas que agora estava vivendo a melhor fase da vida. Carmen, a gente passa tanto tempo cuidando dos outros que esquece de cuidar de si. Agora eu viajo, vou para a praia, visito as amigas. Tô vivendo finalmente. Aquilo me tocou. Eu também podia fazer isso. Eu também merecia viver. Comecei a fazer planos. Planos que não envolviam ninguém além de mim mesma. Pensei em vender o terreno, investir o dinheiro, viajar um pouco, quem sabe conhecer o Nordeste, que sempre tive vontade, mas nunca tive oportunidade. O terreno que a Júlia tentou roubar ia ser minha porta para uma vida nova. Irônico. Ela tentou me destruir e acabou me libertando. Porque foi só depois dessa traição que eu percebi que eu tinha passado 71 anos vivendo para os outros. E agora, finalmente, eu ia viver para mim. Uma noite, sozinha na sala, tomando um chá de camomila, olhei ao redor e sorri. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Estava cheia de mim, das minhas coisas, das minhas memórias, da minha paz. E percebi que tinha sobrevivido ao pior. Tinha sobrevivido à morte do marido. Tinha sobrevivido à traição do filho. Tinha sobrevivido à tentativa de roubo. E não só sobrevivi. Eu venci. Eu estava de pé. Eu estava inteira. Eu estava livre. E isso, ninguém nunca mais ia tirar de mim. Ninguém. Eu estava na varanda tomando café quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas algo me disse para aceitar a ligação. Alô? A voz do outro lado era feminina, jovem, nervosa. Dona Carmen? A senhora não me conhece, mas eu preciso falar com a senhora urgentemente. É sobre a Júlia. Meu corpo inteiro ficou tenso. Quem é você? Meu nome é Patrícia. Eu era colega de trabalho da Júlia na imobiliária. A gente precisa conversar pessoalmente. Tem coisas que a senhora precisa saber. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete no centro da cidade. Cheguei pontualmente às 14h. Patrícia já estava lá. Uma moça de uns 30 anos, cabelo castanho, roupas de escritório. Ela se levantou quando me viu. Dona Carmen, obrigada por vir. Sentamos numa mesa no canto, longe dos outros clientes. Ela pediu um café. Eu pedi água. Esperamos em silêncio até os pedidos chegarem. Então ela falou, a voz baixa. Dona Carmen, eu precisava te contar isso porque eu não consigo dormir sabendo o que eu sei. Meu coração acelerou. Fala. Patrícia respirou fundo. A Júlia não agiu sozinha. Tinha mais gente envolvida. Um esquema maior. Eu me inclinei para a frente. Como assim? A Júlia trabalhava com um grupo de pessoas que faziam isso regularmente. Eles identificavam idosos com imóveis valiosos, pesquisavam a situação familiar e aplicavam golpes. Falsificação de documentos, procurações fraudulentas, venda de imóveis. Era uma operação coordenada. A Júlia não era a cabeça, ela era só uma peça. Senti meu estômago revirar. E você sabia disso?
Patrícia balançou a cabeça rapidamente. Não, eu juro que não. Eu só descobri depois que ela foi presa. Encontrei uns documentos na mesa dela. E-mails, conversas no WhatsApp. Tem mais gente envolvida, muito mais. Ela tirou um envelope da bolsa e colocou na minha frente. Eu copiei tudo. Sei que é errado mexer nas coisas dos outros, mas... Essas pessoas estão roubando idosos, Dona Carmen. Não é só a senhora. Tem mais vítimas. Abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia impressões de conversas, e-mails, uma lista de nomes. Vi o nome de Júlia várias vezes. Vi valores absurdos. Vi endereços. Vi nomes que eu não conhecia. E no meio de tudo isso, vi uma coisa que fez meu sangue gelar. Uma referência ao próximo alvo. Ao terreno de outra pessoa. De alguém da minha cidade. Quem mais está envolvido? Perguntei. Patrícia apontou para alguns nomes. Esse aqui é o advogado que fazia os documentos falsos. Esse aqui é o despachante que registrava. E esse aqui... Ela fez uma pausa. Esse aqui é o comprador. O tal empresário de Belo Horizonte que ia comprar seu terreno. Ele estava junto no esquema. Eles dividiam o lucro. Eu não conseguia acreditar. Era muito maior do que eu imaginava. Não era só a Júlia sendo gananciosa. Era uma organização criminosa. E eu tinha sido o alvo. Por que você está me contando isso? Perguntei. Por que você não foi direto na polícia? Patrícia baixou os olhos. Porque eu tenho medo. Essas pessoas são perigosas. E também porque eu queria que a senhora soubesse primeiro. A senhora foi vítima. A senhora merece saber a verdade toda antes de mais ninguém. Peguei os documentos, guardei no envelope e olhei para aquela moça. Obrigada, Patrícia. Você fez a coisa certa. E não se preocupa. Eu vou garantir que essas pessoas paguem. Todas elas. Saí da lanchonete com o envelope apertado contra o peito. Voltei para casa a pé, precisando pensar. Quando cheguei, tranquei todas as portas, fechei todas as janelas e espalhei os documentos sobre a mesa da cozinha. Comecei a ler tudo com atenção. Cada e-mail, cada mensagem, cada nome. A magnitude daquilo era assustadora. Eles tinham aplicado o golpe em pelo menos 6 idosos nos últimos 2 anos. Valores que somados passavam de R$1 milhão. E todos os casos seguiam o mesmo padrão. Falsificação de documentos, procurações fraudulentas, venda rápida, divisão do lucro. Uma das mensagens me chamou especial atenção. Era da Júlia para o tal advogado. O filho dela é fraco, fácil de manipular. Convenci ele que é a única saída. Ele não vai denunciar. Senti a raiva voltar com força. Ela tinha manipulado o Marcelo. Tinha usado a fragilidade dele, as dívidas dele, o desespero dele. Ela tinha transformado meu filho num cúmplice. Claro que isso não tirava a responsabilidade dele. Ele era adulto. Ele fez escolhas. Mas saber que ele foi manipulado dessa forma me deixou ainda mais furiosa com a Júlia. Peguei o telefone e liguei para a delegada Fernanda. Fernanda, preciso falar com você. É urgente. Tem informações novas sobre o caso da Júlia. Ela chegou em meia hora. Quando mostrei os documentos, vi o rosto dela ficar vermelho de raiva. Isso aqui é evidência de organização criminosa. Isso muda tudo, Carmen. Isso não é só a Júlia. É uma quadrilha. Ela pegou o celular e começou a fazer ligações. Em poucas horas, minha casa virou um ponto de investigação. Vieram mais policiais. Vieram peritos. Fotografaram tudo. Copiaram tudo. E me prometeram que cada nome daquela lista seria investigado. Nos dias seguintes, comecei minha própria investigação. Entrei em contato com as outras vítimas que estavam listadas nos documentos. Uma delas era o seu Benedito, um senhor de 80 anos que morava 2 cidades ao lado. Liguei para ele e me identifiquei. Seu Benedito, meu nome é Carmen. Eu também fui vítima desse grupo de golpistas. E eu tenho informações que podem te ajudar. Ele começou a chorar no telefone. Dona Carmen, eles roubaram minha casa. A casa que eu construí com minhas próprias mãos. Eu tô morando com meu irmão agora. Perdido. Destruído. Conversei com ele por quase 1 hora. Anotei tudo. Depois liguei para as outras vítimas. Dona Maria, 67 anos, que perdeu um sítio. Seu José, 73 anos, que perdeu um apartamento. Todos tinham histórias parecidas. Falsificação, procurações falsas,
vendas fraudulentas. E todos estavam destruídos, financeira e emocionalmente. Montei um dossiê com todos os relatos, com todos os documentos, com todos os nomes, e levei para a delegada Fernanda. Isso aqui é munição para prender todo mundo, eu disse. Não quero só a Júlia pagando, quero todos. A investigação se ampliou. A polícia começou a rastrear os envolvidos. O advogado foi localizado em São Paulo. O despachante foi encontrado em Belo Horizonte. O tal empresário tentou fugir para o Paraguai, mas foi detido na fronteira. Um por um, eles foram sendo capturados. E cada prisão me dava uma satisfação profunda. Não era só sobre mim mais. Era sobre justiça. Justiça para todos os idosos que tinham sido roubados, humilhados, destruídos por aquelas pessoas sem escrúpulos. Durante esse processo todo, Marcelo tentou entrar em contato novamente. Dessa vez, eu atendi. Mãe, eu vi no jornal sobre a quadrilha. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que era tão grande assim. Você sabia o suficiente. Eu respondi friamente. Você sabia que era errado e ficou calado. Houve um silêncio longo. Mãe, eu tô destruído. A Júlia me usou. Ela me manipulou. Eu era só uma ferramenta para ela chegar até você. Eu sei, Marcelo. Eu li as mensagens. Eu sei que ela te manipulou, mas você permitiu ser manipulado. Você escolheu acreditar nela ao invés de proteger sua mãe. Ele começou a chorar. Mãe, me desculpa. Me desculpa por tudo. Eu fui um filho horrível. Eu não mereço teu perdão, mas eu tô te pedindo mesmo assim. Eu respirei fundo. Marcelo, eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar completamente. Mas o que eu sei é que você precisa aprender a viver com as consequências das suas escolhas. Você perdeu minha confiança. Você perdeu teu casamento. Você perdeu tua dignidade. E agora, você precisa reconstruir sua vida do zero. Sem mim. Porque eu não vou mais ser tua muleta. Você tem 38 anos. Tá na hora de ser homem de verdade. Desliguei o telefone antes dele poder responder. E dessa vez, não me senti culpada. Me senti livre. Livre da obrigação de sempre perdoar. Livre da obrigação de sempre estar disponível. Livre da obrigação de sempre colocar meu filho acima de mim mesma. Eu tinha passado a vida inteira me sacrificando. E onde isso me levou? À traição, à decepção, ao sofrimento. Não mais. Agora eu ia viver para mim. E quem não gostasse, que se afastasse. O processo contra a quadrilha avançou rapidamente. Com tantas evidências, tantas vítimas, tantos documentos, não havia como negar. Todos foram indiciados, todos foram julgados. E todos foram condenados. O advogado pegou 5 anos, o despachante pegou 4, o empresário pegou 6. E a Júlia, que já estava cumprindo pena, teve a sentença aumentada para 7 anos por participação em organização criminosa. Justiça. Finalmente, justiça. Eu fui chamada para depor novamente, dessa vez no julgamento coletivo. Quando entrei no tribunal, vi todas aquelas pessoas sentadas no banco dos réus. Vi a Júlia, magra e pálida. Vi o advogado, cabisbaixo. Vi o despachante, nervoso. Vi o empresário, arrogante até o final. E senti uma satisfação enorme. Quando o juiz me chamou para falar, eu me levantei, caminhei até o microfone e disse com a voz firme: essas pessoas destruíram vidas, roubaram de idosos, falsificaram documentos, mentiram, enganaram e fizeram tudo isso sem um pingo de remorso. Eles merecem pagar pelo que fizeram. Cada um deles. O juiz acenou. Obrigado, dona Carmen. Pode sentar. Voltei para meu lugar e assisti o resto do julgamento. No final, quando a sentença foi lida e todos foram condenados, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz de verdade. Aquela paz que vem quando você sabe que fez a coisa certa, que lutou até o fim, que não desistiu, que venceu. Saí do tribunal com a cabeça erguida. E pela primeira vez em meses, sorri de verdade. 6 meses depois de todo o processo judicial, eu estava numa situação completamente diferente. O terreno ainda estava no meu nome, intocado, seguro. A quadrilha estava presa. As vítimas estavam sendo indenizadas através de processos cíveis. E eu?
Eu estava finalmente vivendo. De verdade. Mas ainda havia algo inacabado. Ainda havia uma conversa que precisava acontecer. Uma conversa final, definitiva, com Marcelo. Ele tinha me procurado algumas vezes nos últimos meses, mensagens curtas, pedidos de desculpa repetidos, dizendo que estava trabalhando, que estava tentando reconstruir a vida, que queria uma chance de me mostrar que tinha mudado. Eu lia e não respondia. Mas numa manhã de sábado, depois de muito pensar, decidi que estava na hora. Não por ele, mas por mim. Eu precisava fechar aquele ciclo. Precisava dizer tudo o que estava engasgado. Precisava olhar nos olhos dele e falar a verdade nua e crua. Mandei uma mensagem. Domingo, 3 da tarde, na minha casa. Venha sozinho. Ele respondeu imediatamente. Eu vou, mãe. Obrigado. No domingo, acordei cedo e comecei a preparar tudo. Não era uma armadilha como tinha sido com a Júlia. Era um julgamento. O julgamento final. Limpei a casa toda. Arrumei a sala. Coloquei a mesa preparada com documentos. Todos os documentos. Tudo que provava o envolvimento dele. Todas as mensagens que a Júlia tinha mandado falando sobre ele. Todos os detalhes que eu tinha descoberto na investigação. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Marcelo estava do outro lado, com uma aparência melhor do que da última vez que tinha visto. Estava barbeado, com roupas limpas, cabelo cortado, mas os olhos ainda carregavam culpa. Muita culpa. Oi, mãe. Entra. Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em ovos. Fechei a porta atrás dele. Senta na sala. Ele sentou no sofá. Eu fiquei de pé, de braços cruzados. O silêncio entre nós era denso. Você sabe por que eu te chamei aqui? Perguntei. Ele acenou com a cabeça. Para a gente conversar, para eu tentar te explicar. Levantei a mão interrompendo. Não, você não vai explicar nada, você vai escutar. Porque eu passei 6 meses guardando o que eu tenho para te falar. E agora você vai sentar aí e vai ouvir cada palavra. Sem interromper. Entendeu? Ele engoliu seco. Entendi. Peguei a pasta que estava sobre a mesa e abri. Tirei as mensagens que a Júlia tinha trocado sobre ele. Joguei no colo dele. Lê isso aí em voz alta. Ele pegou os papéis com as mãos tremendo. Começou a ler, a voz saindo baixa. O filho dela é fraco, fácil de manipular. Convenci ele que é a única saída. Ele não vai denunciar. Ele parou, olhou para mim com os olhos marejados. Mãe, continua lendo, ordenei. Ele voltou aos papéis. Ele está desesperado com as dívidas. Vai fazer o que eu mandar. É perfeito. Ele parou de novo, as lágrimas descendo pelo rosto. Você foi chamado de fraco, Marcelo, de manipulável, de perfeito. Perfeito para ser usado. E sabe o pior? Ela estava certa. Você foi tudo isso. Você permitiu ser usado. Você escolheu acreditar nas mentiras dela ao invés de proteger sua mãe. Minha voz estava calma, mas firme. Cada palavra era uma facada. Você sabia que o que ela estava fazendo era errado. Você sabia que era falsificação. Você sabia que era roubo. Mas você ficou calado. Por quê? Por causa de R$200 mil de dívida? Marcelo levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas. Mãe, eu estava desesperado. Eu achei que se a gente vendesse o terreno, eu pagaria minhas dívidas. Sobraria dinheiro para a senhora e todo mundo sairia ganhando. Eu pensei, você pensou errado, gritei. Você pensou que podia decidir sobre a minha propriedade, sobre os meus bens, sobre o que o seu pai deixou para mim. Você não tinha direito nenhum de pensar em vender o que não era seu. E mesmo se fosse, você não tinha direito de fazer isso pelas costas. Ele abaixou a cabeça, soluçando. Eu sei, mãe. Eu sei. Eu fui um covarde. Eu fui um filho horrível. Eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Você merece sim, concordei. Você merece carregar essa culpa pelo resto da vida. Você merece viver sabendo que traiu a pessoa que mais te amou nesse mundo. Você merece olhar no espelho e ver um homem que foi cúmplice de um crime contra a própria mãe. Cada palavra era um golpe. E eu vi cada uma delas acertando ele em cheio. Peguei outro documento da pasta. Você sabe o que é isso? É o relatório da perícia psicológica que eu pedi. Sabe o que diz aqui?
que eu desenvolvi ansiedade severa depois da traição, que eu tenho crises de pânico, que eu não confio mais em ninguém, que eu acordo de madrugada com o coração disparado, achando que alguém está tentando me roubar. Você fez isso comigo, Marcelo. Você e aquela mulher que você escolheu colocar acima da sua própria mãe. Ele estava destruído. Completamente destruído. Mas eu não parei. Sabe quantas vezes eu pensei em desistir? Em simplesmente deixar vocês levarem o terreno e fingir que nada tinha acontecido? Porque era mais fácil. Porque era menos doloroso. Porque significava não ter que encarar a verdade de que meu único filho me traiu. Minha voz começou a tremer, mas eu continuei. Mas sabe por que eu não desisti? Por dignidade. Porque eu passei 71 anos construindo uma vida honesta. Eu nunca roubei ninguém. Nunca menti. Nunca enganei. E eu não ia deixar vocês dois destruírem isso. Não ia deixar vocês transformarem eu numa vítima silenciosa. Marcelo levantou, caindo de joelhos na minha frente. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu vou passar o resto da vida tentando compensar o que eu fiz. Eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou te devolver cada centavo que você gastou com o advogado, com o processo, com tudo. Só me dá uma chance. Uma única chance de ser um filho melhor. Eu olhei para ele ali, de joelhos, implorando, e senti muitas coisas. Pena, raiva, tristeza, amor. Porque por mais que ele tivesse me machucado, ele ainda era meu filho. Mas amor não significa aceitar tudo. Amor também significa ter limites. Levanta daí, Marcelo. Ele se levantou devagar. Eu não vou te perdoar hoje. Talvez eu nunca perdoe completamente. Porque o que você fez não tem perdão fácil. Mas o que eu posso fazer é te dar uma chance de provar que você mudou. Uma chance. Uma única. E se você estragar, acabou. Para sempre. Os olhos dele se iluminaram com esperança. Eu não vou estragar, mãe. Eu prometo. Eu juro pela memória do meu pai que eu não vou estragar. Então escuta as minhas condições, eu disse. Primeira, você vai fazer terapia. Vai procurar um psicólogo e vai trabalhar seus problemas, suas dívidas, sua fraqueza, sua falta de caráter. Segunda, você vai arrumar um emprego honesto e vai pagar suas próprias contas, sem vir me pedir dinheiro, sem vir me pedir ajuda financeira. Você se vira. Terceira, você vai reconstruir sua vida do zero, sozinho, sem contar comigo como muleta. E quarta, você só vai voltar para essa casa quando eu te convidar. Não aparece aqui sem avisar. Não fica me mandando mensagem todo dia. Me dá espaço, me dá tempo, entendeu? Ele acenou repetidamente. Entendi, eu vou fazer tudo isso. Tudo, eu prometo. E uma última coisa, Marcelo. Olhei bem nos olhos dele. Eu vou vender o terreno. Vou vender pelo valor justo de mercado. E com esse dinheiro, eu vou viver minha vida. Vou viajar. Vou aproveitar. Vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz porque estava ocupada cuidando dos outros. E você não vai receber nenhum centavo dessa herança, porque você perdeu esse direito quando tentou me roubar. Entendeu? Ele hesitou, mas depois acenou. Entendi, mãe. É justo. Agora vai embora. E reflete sobre tudo o que eu disse aqui hoje. Ele se aproximou devagar, hesitante. Posso te abraçar? Eu fiquei parada por um momento. Depois abri os braços. Ele me abraçou apertado, chorando no meu ombro. E eu deixei. Porque apesar de tudo, ele ainda era meu filho. E uma parte de mim sempre ia amá-lo, mesmo que nunca mais confiasse completamente nele. Quando ele se afastou e saiu pela porta, eu fechei atrás dele e encostei as costas na madeira. Estava exausta, emocionalmente esgotada, mas também aliviada. O ciclo estava fechado. A conversa tinha acontecido. E agora, finalmente, eu podia seguir em frente. 6 meses se passaram desde aquela conversa com Marcelo, e muita coisa mudou. A primeira e mais importante, eu vendi o terreno. Não pelos R$280 mil que a Júlia tinha negociado fraudulentamente, mas por R$310 mil, o valor justo de mercado. Vendi para um empresário sério, com documentação toda certinha, registrada em cartório com o Dr. Samuel, supervisionando pessoalmente cada etapa. Quando o dinheiro caiu na minha conta, eu sentei na frente do computador do banco e chorei. Não de tristeza, de alívio, de vitória, de liberdade.
A primeira coisa que fiz foi reformar minha casa. Troquei o telhado que estava com goteiras, coloquei piso novo na cozinha e na sala, pintei tudo com cores claras, alegres, comprei móveis novos, uma cama confortável, um sofá macio, uma televisão grande, coloquei grades novas nas janelas e uma porta de segurança na frente. Minha casa ficou irreconhecível, e toda vez que eu entrava, sentia orgulho. Orgulho de ter lutado, orgulho de ter vencido, orgulho de estar ali, de pé, dona do meu próprio destino. Dei 20 mil reais para meu irmão Josué, lá de Goiás. Ele tinha me apoiado incondicionalmente durante todo o processo. Tinha me ligado toda semana para saber como eu estava. Tinha oferecido vir para Minas me ajudar. Tinha sido o irmão que todo mundo merece ter. Quando transferi o dinheiro, ele ligou chorando. Carmen, você não precisava fazer isso. Preciso sim, Josué. Você sempre esteve do meu lado, sempre, e isso vale mais do que qualquer dinheiro. Ele usou o dinheiro para reformar a casa dele e comprar um carro usado. Ficou feliz. E a felicidade dele me deixou feliz também. Reservei 50 mil reais para investir numa aplicação segura que me renderia uma renda extra mensal. Com a aposentadoria de R$ 1.400 e os juros do investimento, eu ficaria tranquila financeiramente pelo resto da vida. Sem luxos, mas sem apertos. E o restante do dinheiro? Guardei para realizar sonhos. Sonhos que eu tinha engavetado há décadas. O primeiro sonho foi viajar. Sempre tive vontade de conhecer o Nordeste. As praias, o sol, a cultura. Mas nunca tive oportunidade. Sempre faltava dinheiro, sempre tinha uma conta para pagar, sempre tinha uma prioridade maior. Mas agora não. Agora eu era a prioridade. Comprei passagens para Maceió. Fui sozinha. Alguns acharam loucura uma mulher de 72 anos viajar sozinha para o Nordeste. Mas eu não me importei. No avião, olhando pelas nuvens, senti uma liberdade que nunca tinha sentido antes. Quando cheguei, aluguei um apartamento pequeno na frente da praia por 2 semanas. Acordava cedo todo dia e ia caminhar na areia. Sentava num quiosque e tomava água de coco. Conversava com os vendedores ambulantes. Comprava artesanato. Comia tapioca e beijus. Assistia o pôr do sol todas as tardes. E em cada um desses momentos eu pensava: eu mereço isso. Eu lutei por isso. Isso é meu. Quando voltei para Minas Gerais, trouxe comigo uma energia renovada. Voltei a frequentar a igreja aos domingos. Não porque era obrigação, mas porque eu queria. Voltei a participar do grupo de artesanato com as senhoras da comunidade. Fiz amizades novas. Dona Lourdes virou minha companheira de caminhadas. A gente andava pela praça toda tarde, conversando sobre a vida, sobre os filhos, sobre os desafios de envelhecer numa sociedade que te torna invisível. Mas nós não éramos invisíveis. Nós éramos fortes, sobreviventes, guerreiras. Quanto a Júlia, soube por terceiros que ela estava cumprindo a pena numa penitenciária em Belo Horizonte. 7 anos de reclusão. Perdeu tudo: o registro profissional, o casamento, a liberdade. Dizem que ela tentou entrar em contato comigo algumas vezes através de cartas, mas eu nunca li. Rasguei todas sem abrir. Não tinha interesse em saber o que ela tinha a dizer. Não tinha interesse em perdoar. Algumas feridas não merecem cicatrizar com perdão barato. Merecem cicatrizar com justiça. E justiça foi feita. O casamento dela com Marcelo acabou oficialmente. Ele entrou com o divórcio 3 meses depois da prisão dela. Júlia não contestou. Não tinha como. Ela estava presa, condenada, destruída. Marcelo, por sua vez, estava tentando reconstruir a vida. Arrumou um emprego como entregador de aplicativo. Não era o que ele sonhava, mas era honesto. Ele estava fazendo terapia como eu tinha mandado. E estava pagando as dívidas dele aos poucos. Me mandava mensagens de vez em quando, contando como estava indo. Eu respondia brevemente. Bom, continue assim. Não havia calor nas minhas palavras, mas havia reconhecimento. Reconhecimento de que ele estava tentando. Num domingo, um tempo depois da minha volta de Maceió, Marcelo me ligou. Mãe, posso ir aí almoçar com a senhora? Eu hesitei, mas depois concordei. Pode, mas traz a comida. Eu não vou cozinhar. Ele riu do outro lado. Um riso nervoso, sem graça. Tá bom, mãe, eu levo.
Ele chegou ao meio-dia com marmitas de um restaurante do centro. Sentamos à mesa em silêncio. Comemos devagar. A conversa era escassa. Como você tá, mãe? Bem. E você? Melhorando. Aos poucos. Mais silêncio. Depois do almoço, ele ajudou a lavar a louça. Foi quando ele falou, a voz baixa. Mãe, eu queria te agradecer por não ter desistido de mim, por ter me dado uma chance. Eu sequei as mãos no pano de prato e olhei para ele. Eu não te dei uma chance por bondade, Marcelo. Te dei uma chance porque você é meu filho. E porque eu ainda tenho esperança de que você pode ser um homem melhor do que foi. Mas essa chance não é infinita. Se você escorregar de novo, acabou. Entendeu? Ele acenou, os olhos marejados. Entendi, mãe. Eu não vou escorregar. Eu prometo. Ele saiu dali tarde da tarde. E quando a porta fechou, eu me senti estranha. Não era felicidade. Não era tristeza. Era uma aceitação tranquila da realidade. Meu filho tinha me machucado profundamente. Talvez eu nunca voltasse a confiar nele completamente. Talvez nosso relacionamento nunca voltasse a ser o que era. Mas pelo menos ele estava tentando. E isso era algo. Não era tudo, mas era algo. Os meses continuaram passando. Fiz outra viagem, dessa vez para o Rio de Janeiro. Conheci o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as praias de Copacabana e Ipanema. Tirei fotos. Sorri. Vivi. Cada viagem era uma vitória. Cada experiência nova era uma prova de que eu tinha sobrevivido ao pior e tinha saído mais forte. Voltei para casa sempre renovada, sempre grata, sempre consciente de que aquela vida nova só existia porque eu tinha lutado por ela. Numa tarde de sábado, estava na varanda tomando café quando uma jovem bateu no portão. Dona Carmen? Levantei e fui até lá. Sim? Ela sorriu timidamente. Meu nome é Amanda. Eu sou repórter do Jornal da Cidade. Estou fazendo uma matéria sobre idosos que foram vítimas de golpes e conseguiram reverter a situação. O delegado Fernanda me passou seu contato. A senhora aceitaria dar uma entrevista? Eu hesitei. Não gostava de exposição. Mas depois pensei, talvez minha história pudesse ajudar outras pessoas, outras vítimas, outros idosos sendo roubados e silenciados. Aceito, respondi. A entrevista foi publicada 2 semanas depois. Contava toda a história. A falsificação de documentos, a tentativa de roubo, a organização criminosa, a prisão da quadrilha e a minha vitória. Recebi dezenas de mensagens depois da publicação. Idosos me agradecendo por ter falado, pessoas me parabenizando pela coragem, famílias dizendo que iam ficar mais atentas aos patrimônios dos seus pais e avós. Aquilo me encheu de propósito. Minha dor tinha virado voz, minha luta tinha virado exemplo. E isso valia mais do que todo o dinheiro do mundo. Hoje, com 73 anos, olho para trás e vejo a jornada inteira, os erros, os acertos, a traição, a dor, a luta, a vitória, e sinto paz, paz verdadeira. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque eu sei que fiz o que tinha que ser feito. Lutei pela minha dignidade. Lutei pelos meus direitos. Não aceitei ser vítima silenciosa. E venci. A Júlia está presa. A quadrilha foi desmantelada. Meu terreno foi vendido com honra. Meu dinheiro está seguro. Minha casa está reformada. E eu? Eu estou viva, de pé, livre e feliz. Marcelo continua na minha vida, mas num papel diferente. Não é mais o filho que eu protejo de tudo. É um adulto que precisa viver suas próprias consequências. Nos falamos, nos vemos às vezes. Mas há uma distância que talvez nunca desapareça. E tudo bem, porque eu aprendi que amar alguém não significa aceitar qualquer coisa. Significa ter limites. Significa se respeitar primeiro. E eu me respeito agora de um jeito que nunca me respeitei antes. Minha mensagem para qualquer pessoa que estiver passando por algo parecido é essa. Não aceite ser roubado. Não aceite ser manipulado. Não aceite ser tratado como invisível só porque você é idoso. Você tem direitos, você tem dignidade. E você tem poder. O poder de dizer não. O poder de lutar. O poder de vencer. Eu tinha 71 anos quando descobri a traição. 71. E mesmo assim enfrentei uma quadrilha criminosa e venci. Se eu consegui, você também consegue.
A justiça existe. Nem sempre é rápida, nem sempre é fácil, mas existe. E vale a pena lutar por ela. Vale a pena acordar todo dia e escolher não ser vítima, escolher ser guerreira, escolher ser sobrevivente. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu venci. E essa vitória, ninguém nunca vai tirar de mim. Ninguém. Agora, quando olho pela janela da minha casa reformada, quando sento na minha poltrona nova, quando tomo meu café da manhã na minha cozinha linda, eu sorrio. Sorrio de verdade. Porque eu sei que cada tijolo dessa casa foi conquistado com suor. Cada móvel foi comprado com dinheiro honesto. Cada momento de paz foi construído com coragem. E isso tem um valor que dinheiro nenhum pode comprar. Isso se chama dignidade. E dignidade, minha gente, vale mais do que qualquer herança. Vale mais do que qualquer terreno. Vale mais do que tudo. Se você chegou até aqui, provavelmente conhece alguém que já passou ou está passando por algo parecido. Compartilhe essa história. Deixe seu comentário contando o que você faria no lugar da Carmen. E se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de justiça e superação. A próxima história está começando agora na sua tela. Clique e continue com a gente.